Quero convidar você a abrir comigo a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Capítulo 3 de segunda carta de Paulo a Timóteo. Esse mês de maio, irmãos, nós estamos falando sobre perseverar com a família. A perseverança tem a ver com você perseverar não somente sozinho, mas em você perseverar também com a tua própria família. Perseverar em continuar como sendo uma família crente. Uma das palavras mais marcantes das Escrituras é quando Josué diz: eu e minha casa... Não, você falou fraco. Vamos lá. Eu e minha casa... Quase ficou bom. Você entendeu que servir a Deus é uma coisa boa? Então serviremos ao Senhor, não é não? Vamos lá? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos, eu, minha casa. Que bênção, que privilégio, que alegria. É não somente eu estar na casa do Senhor, mas a minha casa na casa do Senhor. A minha família continuar crente, a minha família continuar servindo. Que bênção é ver, como diz a palavra, os filhos dos filhos. E ver os filhos dos filhos até terceira e quarta geração. Ontem nós fomos lá, a parte do coral intersinodal estava lá, alguns daqui, lá na IPI de Guararema. E uma irmã falou que está lá na igreja há 71 anos, e o que me chamou a atenção, ela disse: o meu bisavô começou. Eu falei, interessante, o bisavô dela começou uns movimentos em relação ao trabalho da igreja. É a quarta IPI aqui de São Paulo, depois foram para Guararema fazer o trabalho evangelístico. Que bênção é isso, a família nos caminhos do Senhor, a família perseverante. Então, por isso que nesse mês de maio, nós estamos desafiando você a fazer as leituras das devocionais, a orar com a tua família, a ler a palavra. Faça o movimento. Eu sei que é difícil fazê-lo todos os dias, nem sempre a agenda deixa, mas se esforce, pelo menos para fazer um movimento diferente com a tua casa nesse mês de maio, no sentido de perseverar com a tua família, na oração, na intercessão, na busca de Deus como família. Vamos ler esse texto. Quero chamar a sua atenção para ele nessa noite e chamar a atenção para esse texto nesse contexto nosso de um desafio para perseverar com a família, para perseverar na fé com a família da fé em dias complicados como os que vivemos. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes. Ainda bem que os jovens e adolescentes que estão aqui não se enquadram nisso. Eu não ouvi nenhuma mãe, nenhum pai dizendo amém, né? Olha só, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, sem afeto, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo a forma da piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, a eficácia. Tem forma e aparência de piedade apenas. Foge também desses, diz o texto, pois entre eles se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados,
conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre, sempre, sem jamais chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles, a de Janes e Jambres. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, e que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão aplaudidos e amados pela sociedade. Está errado? Os que quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Não é nem incompreendidos. Serão perseguidos. Serão atacados. A expressão aqui é afugentados. Correrão atrás deles, afugentarão, intimidarão. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Esse é um ciclo interessante. Quem engana também acaba sendo enganado. Paulo está, irmãos, instruindo Timóteo, seu filho na fé, pastor da igreja de Éfeso, está à frente da igreja. Paulo escreve para encorajar Timóteo como pastor. Por alguma razão, parece que Timóteo estava cansado, Timóteo estava deprimido, Timóteo estava desanimado, Timóteo estava lidando com as dificuldades do ministério, e por vários fatores internos das cartas que Paulo escreve, nós percebemos que Timóteo está atravessando dificuldades como pastor da igreja. Paulo diz: ninguém despreze a tua mocidade. Parece que pelo fato dele ser um pastor muito novo, algumas pessoas da igreja não estavam depositando muita confiança, muita credibilidade em Timóteo, duvidavam da capacidade de liderança de Timóteo por causa de sua juventude. Paulo escreve para ele, e o contexto de Paulo é complicado. Paulo está debaixo de perseguição, então parece que Timóteo está assustado com o que está acontecendo com o seu mentor Paulo, e ele está então intimidado com isso, ele está preocupado com Paulo, com a situação, a condição de Paulo, com medo de que aquilo chegue a ele. Por isso Paulo diz a Timóteo: Deus não nos deu espírito de covardia, Deus não nos deu espírito de medo. Então, Timóteo, não tenha medo da perseguição, não tenha medo da rejeição, não tenha medo da oposição, não tenha medo das dificuldades, não tenha medo das crises, não tenha medo dos problemas, não tenha medo da vida, não tenha medo da morte, não tenha medo do diabo, não tenha medo dos homens. Paulo está dizendo àquele jovem pastor estas verdades a fim de encorajá-lo para que ele continue pregando o evangelho, cumprindo o ministério que Deus designou a ele. Ele está sofrendo e enfrentando dificuldades com falsos mestres. Falsos líderes entraram na igreja, estão pregando conceitos contrários àquele ensino que Jesus entregou aos discípulos, os discípulos, os apóstolos entregaram à igreja. Paulo está entregando e Timóteo está replicando esse evangelho na igreja, e pessoas estão pregando outras coisas. Timóteo está sofrendo com dificuldades frente a essas pressões feitas por falsos líderes, por mestres corrompidos. Então, dentre várias verdades que Paulo ensina, que Paulo escreve
para encorajar o Timóteo, Paulo diz a ele estas verdades que acabamos de ler. Paulo diz: sabe, porém, isto, saiba disto, tenha compreensão, tenha a percepção, seja conhecedor desse fato. Nos últimos dias sobrevirão tempos, numa versão trabalhosos, noutra versão difíceis. Virão tempos difíceis, momentos difíceis para a vida da igreja. Paulo está dizendo que quanto mais que a contagem da história é regressiva, porque Jesus disse que voltaria, a Bíblia diz que haverá um último dia. Então, se tem um último dia, a contagem, apesar de nós contarmos 2022, mas a contagem é virada. Nós não sabemos qual é o último dia, qual é o último ano, o último mês, o último dia. Então vamos contando para cima, mas a contagem é regressiva. E Paulo diz que quanto mais o cronômetro se aproxima do final, que quanto mais acelera o cronômetro e ele se aproxima de zerar a contagem regressiva no relógio de Deus, piores serão os dias. E por que os dias serão piores? O que complicará os dias? Paulo diz que o que complicará os últimos dias são os comportamentos dos homens, a postura humana. Paulo diz os homens, e aí ele dá uma lista. Ele diz: os homens serão, olha que terrível, egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, cansados, enfarados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, que tem forma de piedade, mas nega o poder da piedade. Paulo diz que os dias se tornariam complicados por causa do comportamento dos homens. É interessante, quando você olha para nós como crentes, parece óbvio que todos esses comportamentos estão equivocados, estão errados. Mas nem todo mundo entende que esses comportamentos estão equivocados. Nem todo mundo entende, não há uma unanimidade da humanidade em concordar que esses comportamentos estão equivocados. E Paulo está dizendo não somente que no mundo haveria um problema, que nem todo mundo concordaria. Paulo diz que ainda teria um problema interno das igrejas, que nem todo mundo que está na igreja, que diz que concorda que esses comportamentos estão equivocados, nem todo mundo que diz que concorda muda de comportamento. Ou seja, o sujeito diz: é errado mentir, mas continua mentindo. A pessoa diz: é errado ser arrogante, ele continua sendo. É errado desobedecer aos pais, mas continua desobedecendo. É errado caluniar, mas ele continua caluniando. É errado ser amigo dos prazeres mais do que de Deus, mas ele continua sendo mais amigo dos prazeres do que de Deus. Esse é um problema sério. E aí é que Paulo então dá essa lista toda de problemas, de defeitos do ser humano, dá toda essa lista de comportamentos equivocados do ser humano, dizendo que entre essas pessoas tem aquelas que entram sorrateiramente nas casas, fazem mulheres, cativam mulheres. Aqui Paulo está falando de homens que seduzem mulheres e de homens que aliciam mulheres como uma espécie de cafetões que usam essas mulheres, que enredam, e elas, com o seu poder também de persuasão, seduzem outros homens e cria-se esse ambiente de degradação moral. E ele fala de pessoas que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento. E aí ele diz que do mesmo jeito que Janes e Jambres resistiram a Moisés. Quem são Janes e Jambres? Não é nenhuma dupla sertaneja, dá até um nome legal de dupla sertaneja, né? Sertaneja. Janes e Jambres. Janes e Jambres são aqueles, a tradição rabínica dizia
que aqueles feiticeiros do Egito que resistiram a Moisés, quando Moisés transformou a vara em uma serpente, e eles também reproduziram o sinal de Moisés, transformando também uma vara em serpente diante de Faraó. Que quando Moisés transformou as águas do Nilo em sangue, eles o fizeram também, reproduzindo um sinal. São pessoas que foram usadas por Satanás lá no Egito para confrontar o líder espiritual que Deus levantou no Egito. Foram levantadas, ou são líderes que foram levantados para se opor. Lembra que Paulo havia acabado de falar de falsos profetas, de falsos pastores, de falsos professores de escola bíblica, falsos professores de teologia, falsos professores de doutrina cristã. Então, há aqui uma tensão. Ele diz, do modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, esses resistem à verdade. Ou seja, Paulo está dizendo que em todo momento na história, irmãos, haverão pessoas que resistirão à verdade. Que o problema delas não é só de não saber a verdade, elas resistirão à verdade. A verdade estará diante delas, mas elas contestarão a verdade, elas apresentarão outros conceitos, elas invocarão provas de que aqueles conceitos delas são os conceitos verdadeiros e confrontarão a verdade. Paulo diz, eles não irão avante, eles a seu tempo serão desmascarados. Mas o fato é, os últimos dias, diz o apóstolo Paulo, serão dias difíceis, serão dias complicados. Vivemos hoje essa realidade na nossa sociedade. Cada dia mais ouvimos sobre crimes hediondos, que algumas vezes, quando nós falamos de assustar com certos tipos de crimes, parece que alguns crimes se tornaram até corriqueiros, não é? Alguém foi assaltado, rotina. Agora se fala que foi assaltado e morto com 4 tiros, aí a gente assusta. Porque quando fala que morreu com 1 tiro, a gente não assusta. Morreu com 4. Quando fala que morreu com 1 tiro no peito, a gente não assusta tanto. Fala, morreu com 1 tiro na cabeça, aí a gente assusta mais. Isso é sinal de uma normalização de uma coisa que não é normal. Quando se fala de massacres brutais, quando se fala de estupro, quando se fala de pedofilia, quando se fala de abuso sexual, quando se fala de estrangulamento, quando se fala de pornografia, quando se fala de promiscuidade, quando se fala de imoralidade, quando se fala de infidelidade, quando se fala de roubo, de desonestidade, seja moral, seja intelectual, parecem coisas corriqueiras e normais no nosso mundo. Parecem coisas de rotina e aceitáveis no comportamento das pessoas. Nós estamos vivendo um tempo que é classificado como sendo uma era chamada de, alguns chamam de pós-modernidade. Alguns chamam de modernidade líquida. Alguns outros chamam de modernidade estendida. Mas o fato é que os pensadores do tempo, os que leem, tentam interpretar a época, que tentam fazer análise do comportamento da humanidade, de acordo com as épocas que vivemos, é uma tarefa difícil pensar quando é que começou a era chamada modernidade. Alguns acham que foi na era das navegações, em que se descobria que o mundo não era só a Europa, se descobria a América, se descobria que tinha vida do lado de cá, que tinha um outro continente, e descobriu-se ouro, e
né, aquela parte da Espanha que era chamada fim do mundo, descobriu que o mundo ia além do fim do mundo, e dali a toda uma revolução. Nós temos a revolução científica, e com a revolução científica várias experiências são feitas, várias descobertas são feitas, e aí nós temos o avanço da química, temos o avanço da física, temos o avanço da engenharia, nós temos o desenvolvimento da indústria, máquinas, e a vida se torna muito, extremamente moderna em comparação com aquele modelo de vida antiquado que existia até a revolução da modernidade. O que se pensa hoje é de que desde que inaugurou-se aquele conceito, aquele contexto de modernidade, de revolução industrial, de revolução francesa, de revolução americana, de mudança dos papéis da sociedade, agora nós vivemos um outro momento, nós vivemos uma nova revolução, nós vivemos uma extensão da modernidade, ou vivemos uma modernidade líquida, ou vivemos uma pós-modernidade. É um outro tempo, e o que era característica da modernidade mudou. Então, nós estamos nesse contexto de fato que podemos chamar de modernidade líquida. O que caracteriza isso? A característica é, uma das marcas desse tempo que vivemos é chamada desregulamentação. Sabe o que é isso? A ideia é, tudo que estava regulamentado precisa ser, tem que ser desregulamentado. Tem que ser questionado. E começa a se questionar o modelo, a relação trabalhista, a relação homem e mulher, a relação pai e filho, a relação com a educação, professor e aluno. Se desregulamenta aquele modelo, aquele formato herdado da antiguidade, herdado da modernidade. Na verdade, em momento nenhum, a humanidade foi unânime em um modelo de vida. O mundo é muito grande, um planeta tem países e culturas tão diversificadas, que na verdade nós temos no mundo hoje antiguidade, modernidade, pós-modernidade, pós-tudo, vivendo ao mesmo tempo, né? Tem país que nem saiu da antiguidade, lá até hoje. Mas há uma força, há uma liderança no pensamento do século, puxando a humanidade para esse contexto de modernidade estendida, ou modernidade líquida, ou pós-modernidade, mas uma das marcas é desregulamentação. Até uma regrinha básica, que é a heteronormatividade, é desregulamentada hoje. Não é? Era muito simples, alguns anos atrás. O menino nasceu. É menino ou menina? Hoje está desregulamentado. Nasceu. É menino ou menina? Não, não faz essa pergunta. Essa pergunta é estúpida. Essa pergunta é tola. Você tem que fazer essa pergunta lá pelos 7, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 15 anos, 18 anos, 50 anos, 60 anos. Você é menino ou menina? Você é bi, você é tri, você é fluido, você é... E aí o sujeito diz o que é. E alguns entendem que nós temos hoje 72 gêneros sexuais diferentes. O que é isso? Característica do tempo, dos dias que vivemos. Isso é apresentado como a nova norma. A heteronormatividade cai, é desregulamentada, aí uma nova norma é posta no lugar. Qual é a nova norma? Por enquanto, 72 formas de sexualidades diferentes. Aí, se for inventando mais uma, não é? O sujeito vai ser astrosexual, ele faz sexo com a lua. Cria o 73º, pronto. E assim vai. E tudo é válido. Na concepção pós-moderna, tudo é legitimável. Tudo é referendável. Ou seja, se você vem com a velha verdade, aí já dizia o Raul Seixas, lá atrás, anos 70, olha a turminha do cabelo branco lembrando. Prefiro ser essa metamorfose ambulante, do que ter aquela
velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou. Está sabendo, hein, pastor? Era fã de Raul Seixas. Até converter e ver as bobagens que ele cantava. O pobre coitado desviado da Assembleia de Deus. Criado na Assembleia que abandonou a fé, se envolveu com o cultismo. A desregulamentação, a sexualidade líquida. A própria sexualidade é líquida. O sujeito vai na internet e posta que ele é fluido. Você sabe o que quer dizer isso? Ele é fluido, ou seja, ele flui. Ele é homem? Não. Ele é mulher? Não, ele é fluido. Ele é além disso. E de repente, ficou chique, uma mulher de 60 anos, que a vida inteira foi casada com um homem, teve filhos, teve netos, agora descobriu o que é fluida. O que é? Sei lá o que ela é. Ela é alguma coisa do momento. Nós somos uma sociedade que quando o sujeito, como diziam os antigos, sai do armário, ela aplaude. No passado, era o outro extremo, que as pessoas agrediam, maltratavam, queriam impedir as pessoas de certos comportamentos errados à luz da norma cristã. As pessoas queriam tratar na chicotada e nós não conseguimos fazer um cristão na pancada, na obrigação. Ninguém se torna cristão por obrigação, só se transforma em cristão por conversão. Não adianta bater. Houve épocas em que se afogavam prostitutas para que elas deixassem de ser prostitutas. Não é isso, não é cristianismo. Isso é sociedade sem noção do cristianismo, às vezes fazendo coisas loucas até em nome do cristianismo. Mas nosso contexto é proibido proibir. Há formas líquidas para tudo. É um estado em que as instituições sólidas, como família, perdem a sua forma, perdem a sua importância social. É um contexto em que as coisas, as próprias pessoas se tornam descartáveis, as relações superficiais. Daí a explosão dos aplicativos de relacionamento. Como aplicativo de relacionamento é importante para a nossa sociedade hoje. As pessoas têm milhares de amigos, mas que não são amigos. Essa é a característica da conjuntura que vivemos. Quando Paulo nos dá essa lista, irmãos, dos homens, dizendo que seriam assim, é como se Paulo estivesse dizendo lá atrás, quando você olha o comportamento, o que é normal, o que a modernidade líquida, ou pós-modernidade, ou modernidade estendida dizem que é normal, dizem que é certo, o que ela diz que é correto, o que ela diz que não deve ser questionado, o que ela desregulamenta, o que ela regulamenta agora, o que ela diz que pode ser aceito, que precisa, que tem que ser aceito, que é assim. Os tempos mudaram, não é verdade? Muita coisa tem a ver com o que Paulo disse dos homens. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, jactanciosos. Você pergunta, nos dias de Paulo já não era, mas o que Paulo está dizendo é que se tornarão mais, é que piorarão. E Paulo está dizendo, a humanidade não melhorará, a humanidade piorará, e à medida que o final se aproxima, ela se torna pior. Então, quando nós olhamos para esse texto, ele nos aponta a realidade da degradação da vida social. A vida social, a vida da sociedade, a maneira como a sociedade se organiza, a maneira como a sociedade se estrutura, estabelece sua cultura, estabelece suas regras, seus códigos de leis, seus códigos de comportamento, o que ela diz que é certo e errado, a maneira como a sociedade organiza seu comércio, trabalho, a maneira como a sociedade se regra e tenta impor limites ao comportamento de quem faz parte daquela sociedade para que seja aceito por ela, tem que agir, tem que ser dessa maneira. Paulo está dizendo que nisso haveria uma degradação. Se cada indivíduo se corrompe, a vida social se corrompe. Se cada indivíduo entra em declínio, então, o que esperar? Paulo está dizendo, haveria guerras, haveria então maldades, haveria então uma piora da realidade da vida em conjunto da sociedade. E nós vivemos essas tensões constantes, irmãos.
o que nós olhamos quando observamos a vida, a maneira como a sociedade se organiza. Cada vez mais ela valoriza coisas banais, cada vez mais a sociedade se torna enlouquecida. Estava com um missionário que veio do Iêmen, dando relatórios de como é a vida no Iêmen. Hoje houve uma revolução no Iêmen e o país está desgovernado. E ele estava dizendo que a partir de 4 horas da tarde, 80% da população do país é viciada em coca. Depois de 4 da tarde, pelo que ele descreve, parece aquele filme Eu Sou a Lenda. Fecha tudo, para tudo, se tranca em casa, porque é uma insanidade geral na rua. Ele diz que as pessoas começam a usar coca e se drogam, e aí é uma loucura, uma insanidade. Você consegue imaginar uma sociedade onde 80% das pessoas estão viciadas em droga? Nós vivemos num país que também, em muitos lugares, a realidade não é diferente. Nós já temos no nosso Brasil hoje 11 milhões de pessoas que fazem uso de droga, algum tipo de droga. Isso cresce. Daí o comércio, daí os milhões, bilhões movimentados que a polícia nem consegue barrar. A degradação social. Nós temos cada vez mais leis perniciosas, regras perniciosas de como se viver. Cada vez mais você observa na música, na arte, no entretenimento. Você observa cada vez mais nas relações das pessoas, na maneira desrespeitosa, na maneira como a sociedade se organiza, cada vez mais o processo de declínio. A realidade da degradação social está apontada aqui. Em segundo lugar, dá para falar da realidade da degradação da vida religiosa. Quando Paulo diz que por causa desse comportamento de egoísmo, de avareza, de jactância, de arrogância, esse comportamento de ser ostentador, de ser pretensioso, orgulhoso. É engraçado, né? Você olha para essa lista aqui, tem algumas coisas que são apontadas como pecado, mas para a nossa sociedade são normais. Por exemplo, ostentar é bonito ou é pecado na sociedade hoje? Tem até um estilo musical ligado à expressão ostentação. O texto fala que se tornarão irreverentes. Irreverência hoje no mundo é crítica ou é elogio? Às vezes um cantor famoso é apresentado num programinha de entrevista e diz irreverente. O humorista, irreverente. Certos cantores fazem muito sucesso por causa de sua irreverência, mas ele diz aqui, os homens como sinal de degradação serão irreverentes. Eles serão, diz o texto, implacáveis. Ausência de regras. Ele não negocia regras, ele não as aceita, simplesmente. Os homens serão, ele diz aqui, enfatuados. A expressão aqui é como levantar fumaça, embaçados, neblina, ou seja, eles são confusos, eles são enfatuados, eles não têm um brilho, não têm uma cor, eles são simplesmente enfarados da vida, eles precisam de novidade, eles não aceitam nada que é normal. E assim ele vai dizendo no texto, para chegar a essa afirmação, tendo a forma da piedade, negando, entretanto, o poder da piedade. Lucas, capítulo 18, versículo 8, Jesus disse assim, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando Jesus está dizendo que Deus fará justiça aos escolhidos dele. E Jesus termina dizendo assim, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha a pergunta de Jesus. Ele achará fé na terra? Jesus está dizendo, quando o Filho do Homem voltar, o mundo estará mais crente? O mundo será um lugar de louvor, de adoração? O mundo estará cheio de corais? O mundo estará cheio de bandas de louvor? O mundo estará cheio de vigílias, de jejum, de oração, de pessoas buscando vencer o pecado, de pessoas querendo amar verdadeiramente? Não, Jesus diz, não achará fé na terra. É interessante que Paulo diz que até a forma da fé prevalecerá. A forma até permanecerá.
a estética da fé, a performance da fé. Ou seja, não se iluda com a performance da fé. Muitas pessoas parecem crente, tem cheiro de crente, tem cabelo de crente, tem roupa de crente, tem vocabulário de crente, porque crente tem até vocabulário, não é? Quando o sujeito fala assim, Deus abençoe, você fala, ó, deve ser crente. E se ele for mais específico ainda e falar, Jesus abençoe, você fala, conhece o pastor Jeremias. Quando algumas pessoas usam certos jargões, escutam certas músicas, você diz assim, é crente. A forma da piedade não é a mesma coisa que a essência da piedade. E a forma da piedade é um detalhe. O que importa é a essência, é o poder da piedade. O poder da piedade transforma um homem ou uma mulher promíscuos em pessoas santas. O poder da piedade transforma um homem perdido num homem salvo. O poder da piedade transforma uma pessoa oprimida numa pessoa liberta. O poder da piedade é que transforma um homem incrédulo num homem, numa mulher crente, numa pessoa salva, transformada. É o poder, é a essência da piedade que muda a vida das pessoas, não é a forma. Por isso que muita gente, às vezes, tem entrado no Evangelho, tenta mudar a sua vida e não consegue. Então eles começam a adaptar o Evangelho à vida deles. E aí eles começam a dizer que certos comportamentos são permitidos no Evangelho. Certos comportamentos não são reprovados pelo Evangelho, mas, por último aqui, o texto nos fala, se nos fala de uma degradação da vida social, se nos fala de uma degradação da vida familiar, ele nos fala de uma degradação da vida religiosa, ele nos fala de uma degradação da vida familiar. Sabe por quê? Olha só, o egoísta, o avarento, o jactancioso, o arrogante, o blasfemador, desobediente, o ingrato, o irreverente, o desafeiçoado, o implacável, o caluniador, o sem domínio de si, o cruel, o inimigo do bem, o traidor, o atrevido, o infatuado, o amigo do prazer, o que tem só cara de piedade, é marido de alguém, ou não? É mulher de alguém, é filho de alguém, é pai de alguém, é irmão de alguém, é a sogra de alguém, é o sogro de alguém, é o genro de alguém, é a nora de alguém, é o avô de alguém. Quando você ouve que o avô abusou sexualmente da própria filha, da própria neta, o que se passa? O que se passa é que esse sujeito aqui do capítulo 3 de Timóteo é o avô dessa menininha abusada. Esse menino que matou o pai é o cidadão aqui do capítulo 3. Esse marido que espanca a mulher, que oprime a esposa, é o cidadão de Timóteo 3. Essa mulher que rebela-se contra o marido, essa mulher que trai, esse marido que trai, é o cidadão do capítulo 3 de Timóteo. E as casas estão compostas de pessoas assim. Esse é o grande desafio. Você lembra que no Éden, depois da queda, Adão e Eva tiveram 2 filhos, Abel e Caim. O Caim matou Abel. O Caim teve um filho chamado Enoque e teve um filho chamado Lameque. E o Lameque tomou para si 2 mulheres. Olha só o que a Bíblia diz. Tomou para si. Ele não casou, ele tomou para si. Ele se apoderou de 2 mulheres. E depois ainda disse para elas, Ada e Zilá, ouvi-me. Eu matei um homem porque me feriu, matei o outro porque me pisou. Ele está dando um recado para as mulheres. Você já pensou ser mulher de um sujeito assim? Que diz, olha, eu matei um porque me pisou, então cuidado comigo. Essa é a realidade da degradação humana. E o ser humano degradado se casa, sonha em criar filhos. O cidadão degradado, caído, ele gera filhos. E os filhos caídos, os pais caídos, nós formamos famílias caídas, famílias doentes, famílias problemáticas, famílias disfuncionais, famílias perdidas. Nós nos tornamos sim uma sociedade caída, que criamos, inventamos religiões caídas e que nos tornamos também, formamos famílias caídas. E é por isso que Paulo diz então a Timóteo, e aqui caminhamos para a nossa conclusão, versículo 10, tu porém tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, o meu propósito, a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor, a minha perseverança.
Paulo está dizendo para Timóteo: sabe, porém, isso, e saber isso não é para desanimar, não é para ficar pessimista em relação ao futuro. Paulo está dizendo, como eu falei para você no começo, Paulo escreve para Timóteo para encorajar, para animar Timóteo. Você fala assim, mas ele fala tudo isso negativo da humanidade para encorajar? Sim. Paulo está dizendo, e você, Timóteo, preste atenção, a humanidade caminhará nessa direção, mas você persevera, continua crente, continua fiel, continue fervoroso, continue piedoso, continue, Timóteo, crente. Paulo diz, você continua seguindo o meu ensino, não abra mão do ensino apostólico por causa dos ensinos ideológicos, filosóficos, sociológicos, humanos, religiosos, contrários ao ensino da palavra de Deus. Não abra mão dos ensinos da palavra de Deus. Segue de perto o meu ensino, segue o meu procedimento, meu comportamento, um procedimento bíblico. Segue de perto a fé, uma fé bíblica. Segue de perto a fé bíblica nesse mundo sincrético, decaído. Continue, persevere com a tua família na fé bíblica. Persevere no amor bíblico. O que é amor para o mundo de hoje? Amor para o mundo de hoje é você olhar para alguém vivendo um comportamento errado e fingir que aceita. O que é amor na Escritura? É você olhar para alguém vivendo um comportamento e exortá-la com o amor de Cristo Jesus, chamando-a para o arrependimento e para a salvação. O amor bíblico é amar Deus e não querer desagradá-lo, é amar Deus e obedecer os seus mandamentos. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Isso é o amor verdadeiro, o amor bíblico. E aí Paulo usa duas palavras importantes para nós quando falamos de perseverança. Ele diz, a minha longanimidade e a perseverança. Você tem seguido de perto. Paulo está dizendo, Timóteo, continua seguindo de perto a perseverança, a longanimidade. O que Paulo está dizendo é, irmãos, tenham paciência, não entre na onda de ódio do mundo, na onda de desespero do mundo, na onda de ansiedade do mundo. Tenha paciência, tenha persistência, tenha perseverança, tenha a confiança de Deus, não perca a esperança, continue crente. Ele diz, todos os que querem viver piedosamente serão perseguidos, é assim mesmo, é normal, você será incompreendido, mas continue perseverante, continue crente, não abra mão da sua fé para agradar aos homens, persevere na sua fé para agradar a Deus. Paulo diz que os homens irão de mal a pior, mas você com a tua casa pode ir de bem a melhor, porque o teu rumo não é o rumo do mundo, a tua estrada não é a estrada da sociedade dos homens caídos. Você não é um cidadão dessa lista de Paulo escrevendo a Timóteo capítulo 3. Você é o cidadão do versículo 10. Tu, porém. Fecho com essa diferença. Paulo diz, sabe, porém, isso, os homens. Paulo diz, você, porém, tem seguido de perto o meu ensino. Que fará grande diferença na tua vida é esse tu, porém, mas você não, em nome de Jesus, amém? Os homens serão assim, mas você não. A minha decisão é seguir de perto aquilo que Cristo nos propôs, seguir de perto os ensinos de Cristo Jesus. Vamos ficar de pé? Queria desafiar você agora mais uma oração. Você pode orar por sua família, pode orar por sua casa. Como os homens, como as mulheres estão lá na tua casa, irreverentes, ingratos, desobedientes, desafeiçoados, sem afeto. Essa é a estrada dos homens nos últimos dias. Mas não é a estrada que você vai seguir. Você, porém, não. Você não será assim. A tua casa não será assim, em nome de Jesus. Então, você podia orar por tua casa agora. Você podia orar por tua família agora. E pedir a Deus, Senhor, abençoa a minha casa em nome de Jesus.
Abençoa a minha casa em nome de Jesus, Deus. Abençoa meu pai, minha mãe, meus avós. Abençoa meus irmãos, meus sobrinhos. Abençoa minha nora, minha sogra. Abençoe, Deus, a minha casa. Que a minha família seja a família do Tu Porém. Sobrenome da tua família, Tu Porém. Não é, sabe, serão assim todos, não. Tu, porém, a minha casa será diferente. Persevere com a tua família no amor, persevere no ensino, persevere na verdade, persevere, longanimidade, paciência, persista, insista. E nós, em nome de Jesus, pelo poder da piedade, venceremos esses comportamentos típicos da pós-modernidade, da modernidade estendida, do século vigente. Que a graça, a bênção e a bondade do Senhor seja sobre cada casa em nome de Jesus. Abençoe essas casas, abençoe essas famílias. Abençoe cada família dessa igreja. Abençoe cada lar. Abençoe cada pai. Abençoe cada casal. Abençoe, Deus amado, cada avó, cada avô. Abençoe cada tio, nora, sogra. Oh Deus, dá-nos relações não degradadas, mas restauradas pelo poder da piedade, pelo poder do Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tu, porém, fala só isso assim, que aí o irmão já sabe. Fala para quem está perto, assim, ó, tu, porém, você não. Você vai para o outro caminho. Você vai para o caminho do Evangelho.